Olá pessoal, vamos falar hoje um pouco sobre depressão que afeta os idosos. Depressão na terceira idade. Envelhecer é uma fase importante da vida e faz parte do ciclo da vida que provavelmente todos nós iremos passar um dia, se Deus quiser, claro. Os avanços da tecnologia e a melhora da qualidade de vida estão diretamente relacionados ao aumento da expectativa de vida das pessoas. Isso faz com que o número de idosos cresça a cada ano. Só para vocês terem uma ideia, na década de 80 a população brasileira com mais de 60 anos era em torno de 7 milhões de pessoas. Em 2010, esse número foi para 20 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade. E em 2050, provavelmente, esse número chegará a 60 milhões de brasileiros com mais de 60 anos de idade. Vocês imaginam? A depressão é uma das doenças mentais que mais atinge os idosos. Para vocês terem uma ideia, a prevalência da doença e como se ela manifesta pode variar de acordo com a situação vivida pelo idoso. Para aqueles que vivem com a família, estão inseridos na comunidade, a prevalência de sintomas depressivos gira em torno de 15% da população idosa. Já aquelas pessoas que vivem, são idosos institucionalizados, que estão em casa de repouso ou asilos, esse número dobra. Agora, aqueles pacientes que estão hospitalizados por problemas de saúde, isso pode chegar a 50% da população idosa. Nós dividimos em dois grupos a depressão nos idosos, tá? Aqueles que nunca tiveram depressão e passam a ter, e aqueles que vêm de um quadro de depressão arrastado ao longo da vida, um quadro crônico. No primeiro caso, aqueles que nunca tiveram depressão, o componente hereditário é menor, não tem tanta importância. A doença fica muito mais relacionada às dificuldades trazidas pelo envelhecimento em si, né? Problemas cognitivos, quadros demenciais, a perda do papel social, as limitações trazidas pelas doenças físicas da idade. Já no segundo grupo, envolve pacientes com históricos que remetem a quadros depressivos prévios, que já eram depressivos. Eles foram tratados ou não, né, que podem apresentar características de cronificação. Clinicamente, uma das principais diferenças entre a depressão que atinge a população idosa em comparação àquelas que acometem jovens são as queixas somáticas, muito mais intensas e frequentes nos mais velhos, né? Frequentemente, os sintomas depressivos nesta população, na população idosa, elas traduzem-se por queixas de dores pelo corpo, a falta de apetite, a insônia, a perda de energia para realizar as tarefas do dia a dia, né? Sendo uma tendência do idoso o isolamento, a apatia, né? Dois sinais de alerta para a identificação da doença. O paciente fica isolado, quieto no canto. Como isso pode afetar a vida de um paciente idoso? A depressão, ela não tem uma causa específica, eu já falei isso aqui anteriormente, ela pode ser desencadeada por uma mistura de fatores biológicos, psicológicos e sociais, além de fatores ambientais inerentes ao envelhecimento, né? A depressão em idosos, ela pode se manifestar a partir de uma série de problemas relacionados à terceira idade, né? Como o afastamento da família, a perda do papel social, como eu já disse aqui, né? Por exemplo, com a aposentadoria, o falecimento do cônjuge, a solidão, as limitações físicas, né? Pode ser por causa de um AVC, infartos, problemas cardiovasculares. Tudo isso daí pode contribuir para o desenvolvimento de um quadro de depressão no idoso, né? na terceira idade. E o sexo na terceira idade? Qual a influência que ele tem, né? Muitos ainda veem o sexo na terceira idade como um tabu, mas uma vida sexual saudável faz parte da qualidade de vida de qualquer pessoa, inclusive nos idosos na terceira idade. Por isso, problemas relacionados ao sexo também podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. Aqueles homens que passam por cirurgia de próstata e que podem vir a ficar impotentes, por exemplo, podem desencadear uma depressão. As mulheres em menopausa que experimentam a sensação de perda de libido, dor quando tem uma relação sexual, perde a autoestima, até mesmo aquele cansaço que a velhice traz, são fatores que podem mexer
com o psíquico da pessoa, do idoso, de forma determinante, que pode levar a um quadro depressivo. A presença da família é importante no tratamento de depressão? Lógico que é. Nunca devemos considerar uma alteração no comportamento do idoso como sendo algo normal do envelhecimento, algo rotineiro. Se existe alteração no comportamento, na forma como o idoso se apresenta, se ele está mais quieto, se ele está isolado, se ele está comendo menos, se ele está apático, tudo isso precisa ser levado em conta. Tudo isso deve ser levado em consideração. Ainda enfrentamos grandes dificuldades pelo fato de as pessoas considerarem o aparecimento de sintomas depressivos, alterações cognitivas e declínio funcional como sendo próprios do processo natural do envelhecimento. Não é. Portanto, não requerem atenção e tratamento necessário. Fiquem de olho. Depressão está muito mais presente nos idosos do que vocês imaginam. Temos que envelhecer com saúde, envelhecemos saudáveis. Tem uma fórmula para envelhecer bem com saúde? Que muita gente me pergunta todos os dias. Mas infelizmente não existe essa fórmula mágica. Talvez para mim a melhor fórmula seja cuidar ao longo de toda a vida do nosso corpo e de nossa mente. Tudo é fruto do que e como vivemos nossas vidas e como cuidamos de nossa saúde. Se nos tornaremos idosos cheios de doenças, idosos frágeis, emocionalmente abalados, e se vamos envelhecer de forma saudável e ativa, tudo dependerá muito de como cuidamos do nosso corpo. Colhemos aos 60 anos tudo aquilo que plantamos ao longo da nossa juventude. Por isso eu digo e repito, é importante se cuidar, comer bem, praticar exercícios, cultivar bons relacionamentos ao longo da vida. Porque tenham certeza, nós vamos colher esses resultados no futuro. Fiquem com Deus.